Aleluia. Amém. Vamos orar pela vida do Luiz Felipe, né? Pai querido, queremos apresentar a Ti o Teu filho, que vai ser canal de bênção para as nossas vidas. Que a revelação que Tu trouxe ao seu coração possa ser compartilhado, Senhor, com o nosso coração nesse lugar. Ministra sobre nós, usa poderosamente o Teu filho. Nós entregamos nas Tuas mãos para a glória do nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Quantos estão felizes de estarem aqui? Eu acho que para a maioria de nós não foi muito fácil chegar aqui hoje, né? E eu tenho bastante expectativa no meu coração que Deus há de honrar cada um de nós, né? Porque se nós estamos aqui, nós somos escolhidos para estarmos aqui. E de maneira nenhuma o Espírito Santo de Deus, ele vai permitir que nós saiamos daqui da mesma maneira que entramos, amém? Quantos creem nessa palavra? Queria pedir a cada um aqui que abrisse a sua Bíblia em 1 João 1. Fica lá no finalzinho. Nós vamos ler a primeira epístola de João, no capítulo 1, do versículo 5 ao 10. Quem tiver com a Bíblia, pode abrir, por favor. Amém? A palavra de Deus, ela nos diz assim: e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão um com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Não feche a sua Bíblia ainda, nós vamos ler também Efésios 5:18. A palavra de Deus, em Efésios 5:18, diz assim: e não vos embriagueis com o vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Amém? Enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito Santo. Vocês podem se sentar, igreja. O Espírito Santo, ele é realmente o melhor presente que Deus deixou para nós. Só quem sabe, quem tem essa experiência de viver com o Espírito, de viver lado a lado com o Espírito em sua vida, sabe o quão bom é estar em comunhão com Deus. É muito bom poder acordar e falar: bom dia, Espírito Santo, o Senhor é bem-vindo em minha vida, o Senhor é bem-vindo nesse lugar. O Espírito Santo, ele conhece a nós mais do que nós mesmos. O Espírito Santo, ele sabe o que é melhor para nós. Ele é capaz de sonhar e planejar planos ao nosso respeito, melhor do que aqueles que a gente é capaz de projetar. E o Espírito Santo, ele está disponível e totalmente acessível a cada um de nós. E ao contrário do que muitos pensam, o diabo, ele não pode impedir a sua comunhão com o Espírito Santo. Se você estiver se relacionando com Deus, se relacionando com o Espírito Santo de Deus, o diabo, ele não pode interferir. Ele não pode entrar no meio e impedir. O diabo, ele é um derrotado. E diante do Espírito Santo de Deus, ele sai.
Diante a palavra de Deus, o nome de Jesus, ele sai. E o diabo, ele jamais pode interferir no nosso relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Como o diabo não pode impedir, ele acaba utilizando estratégias para que nós mesmos deixemos de nos relacionar com Deus. Então, se o diabo ele não pode impedir, ele usa planos. E o que ele faz? Ele distrai a gente. Eu queria conversar um pouco com vocês sobre coisas que acontecem no dia a dia de cada um de nós. E que nós, na correria que estamos, da maneira que estamos levando a nossa vida, da maneira que estamos priorizando as coisas em nossa vida, muitas vezes a gente deixa com que a voz de Deus passe desapercebida. E a gente não percebe Deus falando com a gente. Se a gente for fazer uma análise do nosso dia a dia, das coisas que a gente tem vivido, a gente vai perceber que quando a gente chega em casa, às vezes é um movimento automático de você sentar no sofá e você ligar a TV. Infelizmente, a programação da TV aberta que nós temos não é nada boa. Então, às vezes, a gente chega em casa e a primeira coisa que a gente faz é ligar a TV ou acessar o computador. E a gente está nesse constante movimento. Se a gente está na rua, se a gente está no ônibus, no carro, a gente coloca uma música, a gente coloca o fone de ouvido e a gente tem essa necessidade, né? Principalmente essa geração de agora, ela tem a necessidade de estar sempre conectada, de estar sempre fazendo alguma coisa, de estar sempre ouvindo algo, vendo algo. Se você andar pelas ruas na nossa cidade, você vai ver muitas propagandas, muito outdoors, são muitas coisas que desviam a nossa atenção. Hoje no mundo existe muito mais informação do que existia há tempos atrás. E nós vamos sendo consumidos. Se a gente entra num consultório de um dentista ou num consultório de um médico, a primeira coisa que a gente faz é ir lá e pegar uma revista, pegar algum jornal, porque a gente é muito carente, sedento de informações o tempo todo. Se a gente vai numa festa, num restaurante, lá está tocando as músicas que nós não deveríamos ouvir. Músicas que não nos edificam, músicas que não aumentam, que não intensificam a nossa comunhão com Deus. E talvez um dos maiores vilões que distrai a gente também é o nosso aparelho celular. E aí eu me insiro também, porque todos nós às vezes precisamos ser tratados, principalmente aqueles que têm smartphones, que têm celulares que acessam a internet. Às vezes Deus está falando com a gente, só que Deus fala conosco com uma voz suave, uma voz tranquila, uma voz mansa, e a gente está ali, vendo se chegou uma nova mensagem, se alguém curtiu alguma coisa que a gente postou, se alguém gostou de alguma foto que a gente colocou lá. E muitas vezes o Espírito Santo de Deus, ele está falando conosco, e nós não estamos dando ouvido. Eu queria que cada um refletisse e a gente pensasse quais momentos da nossa agenda nós estamos deixando disponíveis para ouvir Deus falando conosco. Deus falando conosco, Ele requer que a gente tenha atenção, Ele requer que a gente tenha uma entrega, Ele requer, mesmo que seja em qualquer lugar, mediante as dificuldades, a única coisa que Ele quer é um coração sincero, que seja disponível para ouvir a sua palavra. Só que, além de todas essas informações, na nossa rotina, nas coisas que a gente valoriza, a gente acaba sendo muito consumido por preocupações que as pessoas colocam para nós. Às vezes a gente está muito preocupado em consumir coisas, em conquistar coisas, ou a gente está preocupado com padrões de belezas, se a minha roupa está boa, se as pessoas vão gostar. Às vezes a gente está tão preocupado em comprar presentes, e o mercado, o comércio, ele inventa feriados, ele inventa Papai Noel, inventa Coelhinho da Páscoa, inventa várias coisas, para que a gente esqueça o verdadeiro significado da morte e da ressurreição de Cristo. E dentro desse contexto todo, que a gente se vê muito distraído, a gente tem que parar uma hora e começar a refletir. O que eu tenho feito para ouvir a voz de Deus no meu dia a dia?
a voz de Deus, a presença do Espírito Santo, ela é como uma brisa suave. Ela não precisa de fogos de artifícios, ela não precisa que você pule, ela não precisa que você ouça uma voz que seja realmente audível, que todas as pessoas possam ouvir. O Espírito Santo de Deus, ele fala no nosso coração, e para aqueles que têm intimidade com o Espírito Santo de Deus, ele fala em todo o tempo. E é esse tipo de relacionamento, é esse tipo de comunhão que a gente tem que buscar. Amém? E se a gente vê que Deus não tem espaço nos nossos sonhos, que Deus não tem espaço na nossa agenda, que Deus e que o Espírito Santo dele não são convidados para estarem em nossa casa, na nossa família, durante as nossas refeições, ao acordar, ao deitar, se a gente perceber que o Espírito Santo de Deus não está com a gente, que a gente não está dando lugar para o Espírito Santo, a gente tem que parar, porque algo está errado. Em alguma coisa a gente está errando, e a gente precisa de cura e de libertação. Amém, igreja? Se qualquer um de nós estiver nessa situação, a gente não pode desanimar, a gente não pode achar que acabou, porque o Espírito Santo, ele é misericordioso com as nossas vidas. E basta hoje você começar a tomar uma direção, uma atitude diferente, que o Espírito Santo de Deus, ele terá um prazer em estar cada vez mais presente, cada vez mais falando conosco. Então a gente vai começar a ver com mais detalhes sobre cada uma das coisas, cada uma das estratégias que o diabo está usando para nos distrair. Conforme eu falei no início, ele é um derrotado, então ele não pode intervir diretamente na nossa comunhão com Deus. Mas ele utiliza de artifícios, ele utiliza de outras informações, ele utiliza de pessoas, ele utiliza de uma mídia que é corrompida, ele utiliza de um governo que muitas vezes também é corrompido, e ele utiliza todo esse meio, todo esse mundo, para poder nos afastar de Deus. Então a primeira coisa que a gente queria ver com mais detalhes aqui é aonde nós temos depositado os nossos sonhos e expectativas. Assim é comigo também, e assim eu acredito que sejam com várias pessoas aqui. Se for perguntar quais são os seus sonhos, a maioria de nós vai dizer, e não adianta a gente ser hipócrita ou dizer o contrário, que a gente sonha sim com coisas materiais. A gente sonha com uma boa casa, a gente sonha com um carro, a gente sonha com viagens. Nós sonhamos com várias coisas que são materiais. Desde criança a gente sonha em ter um bom emprego, e na maioria das vezes a base dos nossos sonhos, ela está em coisas materiais. E de uma certa maneira não é nem culpa nossa, porque a gente nasceu num sistema que nos ensina a dar valor às coisas materiais. Em todo momento nós somos bombardeados, porque nós temos que ter do melhor, nós temos que ser admirados pelaquilo que temos e não por aquilo que somos. Essas frases, essas falsas verdades, elas nos contaminam como flechas a todo instante. Nós estamos num mundo, vivemos num sistema que é consumista. E a maioria das vezes a gente sonha, a gente quer bens materiais. E até mesmo a maneira que muitos de nós fomos ensinados a amar é dando presentes, dando coisas materiais. Se um homem, talvez a maior preocupação de um homem com a sua família, e na sociedade que nós vivemos também tem muitas mulheres que são as provedoras do sustento da família, talvez a maior preocupação que nós temos é de não deixar faltar o pão, de não deixar faltar o alimento para aqueles que dependem de nós. E nós fomos ensinados a manifestar o nosso amor dando coisas. E dar as coisas e prover esse sustento é muito importante. Mas nós temos que aprender a valorizar pessoas. Nós temos que aprender a gastar tempo com pessoas, gastar tempo com vidas, gastar tempo com a nossa família.
essa falta de comunhão que existe no lar, das pessoas sentarem juntos à mesa, das pessoas terem comunhão, dos membros de uma mesma família orarem juntos. Essa é uma das coisas que tem contribuído para que nós deixemos de ouvir mais a voz de Deus. Deus é amor, e nós temos que refletir esse amor que Deus tem por nós, o amor que não estabelece condições, esse amor que é sobrenatural. A gente tem que permitir que esse amor reflita em nós, e as pessoas têm que reconhecer em nós esse amor. A nossa família, a sua família, ela precisa mais da nossa presença, da tua presença, do que às vezes das coisas que você pode dar, das coisas que você pode entregar. Então não hesite em dedicar mais tempo à sua família, não hesite em dedicar mais tempo para as pessoas que gostam de você. A gente sabe que viver num mundo onde as coisas, onde os bens, onde os carros, onde as mansões são valorizadas, viver num mundo onde coisas são valorizadas é muito difícil para quem não pode tê-las. E a gente sabe que nem todos nós seremos muito ricos no que diz respeito à vida financeira, nem todos nós teremos mansões, nem todos nós teremos carros, mas nem por isso nós não podemos pensar que por isso nós não seremos felizes. O Espírito Santo de Deus, e Deus, Ele tem um plano que Ele é muito melhor, que Ele é muito superior para a nossa vida. Isaías 55, dos versos 8 ao 10, diz que os planos de Deus, eles são muito superiores. Então a gente não pode achar que muitas vezes, por não ter alguma coisa que a gente quer, por não ter algum bem, nem por isso a gente deve achar que nós somos infelizes. Nós não podemos ser apegados a essas coisas, porque o apego aos bens materiais muitas vezes nos impedem de ouvir a voz de Deus com a gente, a voz de Deus para a gente, porque muitas vezes Deus vai falar assim, que você tem que dar, que você tem que entregar, melhor dar é do que receber. E se a gente estiver apegado e Deus falar para a gente dar, a gente simplesmente não vai ouvir, porque muitas vezes a gente ouve aquilo que a gente quer. Então a gente tem que se desapegar dessas coisas para poder ouvir cada vez mais a voz de Deus falando conosco. Amém? Tem um versículo que é muito conhecido, que fica em Mateus 6, 24. Quem tiver com a Bíblia pode abrir também. A palavra de Deus, ela se renova a cada dia. E por mais que às vezes a gente leia um versículo, e a gente leia ele mais uma vez, e mais uma vez, cada vez que a gente lê, se a gente pedir a orientação do Espírito Santo, a gente vai ter uma nova revelação a respeito daquele versículo. Em Mateus 6, 24 diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. E em algumas versões diz assim, que é impossível servir a Deus e as riquezas. Está falando aqui que não pode, não pode. Agora esse não pode, não está querendo dizer que não é permitido, que Deus não deixa você amar a Deus e as riquezas. Não é uma simples coisa como se fosse possível e se você escolhesse fazer ou não fazer. Se a gente for ver o real significado dessa palavra, essa palavra está nos dizendo que é impossível. Não tem como amar a Deus e as riquezas. Não tem como amar a Deus e a Mamon. Não tem como servir a Deus e a Mamon. Não é uma questão de não pode, é uma questão que é impossível. Não tem como a gente se dedicar a um e ao outro ao mesmo tempo. Ou a gente escolhe servir a Deus, ou a gente escolhe servir as riquezas. Essa palavra não quer dizer que a gente é impedido de ter as coisas. Em Salmo 37, 4 diz: deleita-te no Senhor e Ele concederá os desejos do seu coração. Então, isso só quer dizer que a gente não deve idolatrar essas coisas. Você quer ver a gente perder alguma coisa? É só a gente começar a idolatrar ela.
Se a gente colocar alguma coisa que a gente conquistou, seja o nosso emprego, seja a conquistas materiais, qualquer coisa que a gente coloque numa posição de idolatria, qualquer coisa que a gente coloque numa posição acima de Deus, a gente corre um sério risco de perdê-la. Então é muito importante que a gente tenha essa visão, que a gente tenha essa ciência. A gente não vai abrir, mas em 1 Timóteo 6, do versos 7 ao 10, diz que com nada nós viemos a esse mundo, e nada nós levaremos dele. Não adianta juntar riquezas, não adianta ter bens materiais, não adianta ter nada disso, porque nada disso nos leva a Deus, porque nada disso nos leva a ouvir mais e mais a voz de Deus, porque nada disso nos leva a ter mais comunhão com Deus. A fé vem pelo ouvir e pelo ouvir a palavra de Deus. A gente tem que se manter em sintonia com Deus, em todo instante. Somente assim a gente vai estar realmente com intimidade e ouvindo Deus em todos os momentos. Amém? A segunda coisa que eu queria conversar e que eu queria perguntar para vocês é do que nós temos nos alimentado. Para quem fez a classe de discípulos, eu acho que tem algumas pessoas que estão aqui, sabe que nós estudamos isso, que a gente é aquilo que a gente come. Em Lucas 6,45 diz assim, que a nossa boca fala do que o coração está cheio. E assim como a gente tem a nossa dieta, a nossa nutrição, e a gente escolhe aqueles alimentos que a gente vai consumir no almoço, no jantar, assim também a gente deve selecionar a nossa dieta espiritual. Aquilo que a gente vê, aquilo que a gente ouve, está influenciando naquilo que está no nosso coração. Aquilo que a gente vê e aquilo que a gente ouve está influenciando no nosso falar. E a gente tem que ter muito cuidado com isso. Porque Deus, mesmo se a gente estiver em pecado, mesmo se a gente estiver errado, Deus ele vai estar sempre falando conosco. O Espírito Santo de Deus, ele é misericordioso. Nós vivemos na graça e o Espírito Santo de Deus, ele está sempre falando com a gente. Só que se a gente estiver ouvindo outras coisas, se a gente estiver dando importância a outras coisas, essas coisas agem como interferências. E conforme eu disse antes, a programação na TV, ela é muito ruim. Então se a gente se alimenta de novelas, é daquilo que a gente vai viver. Se a gente se alimenta de seriados, a gente pergunta aí o que aconteceu com aquela pessoa, com aquele personagem, e se a gente se alimenta dessas coisas, é só dessas coisas que a gente sabe falar. E essas coisas não alimentam. Por exemplo, esse reality show que começou ontem. Esses reality shows, esses programas desse tipo, eles são... eu ouvi essa frase na internet e eu achei muito interessante. O BBB é um prato cheio para pessoas vazias. Amém, igreja? Você concorda com isso? Porque um programa, às vezes, que vende um estilo de vida que não é apropriado, que não é aplicado para nenhum de nós. O diabo ele tem um plano de vender, de te convencer que você não é feliz. Porque você precisa acordar cedo, você precisa trabalhar, você precisa se dedicar à sua família e várias coisas, e muitas vezes você não tem aquele privilégio de todo dia estar numa piscina, numa festa. Isso não é o que a gente precisa. E a mídia, as emissoras de TV, todo esse meio ele está corrompido e ele tenta nos vender que a gente precisa disso para ser feliz. E para você estar na moda, para você estar bem ambientado com as pessoas te vendem que você precisa saber quem entrou, quem saiu, e a gente não precisa disso para sermos felizes. Isso não acrescenta, isso não edifica, isso não nos leva para mais perto de Deus. Então, se você quer parar de perder tempo,
A gente tem que parar de se alimentar dessas coisas, a gente tem que parar de viver essas coisas que não acrescentam para nós e colocarmos mais o nosso joelho no chão, dedicarmos mais tempo lendo a palavra de Deus, dedicarmos mais tempo lendo livros escritos por pessoas que foram inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. Nós não podemos mais estar no mesmo caminho, estarmos nessa mesma correnteza. Viver o Evangelho, ele não é fácil. Você não precisa ficar na sua zona de conforto. Você não deve estar em uma zona de conforto. Para viver o Evangelho, você tem que estar na contramão. Então você tem que ser sim aquele careta que não sabe quem entrou, quem saiu do programa. Você tem que ser aquele careta que não sabe o que está acontecendo na novela. Mas você precisa ser aquele homem e aquela mulher de Deus que sabe muito bem tudo o que está escrito nessa palavra. Amém? Quantos creem? A gente não pode estar, a gente não pode compactuar com as coisas que estão acontecendo nesse mundo. Amém? A terceira coisa que eu queria conversar com vocês é onde nós temos buscado direção. Muitas vezes a gente pergunta para as pessoas o que a gente deve fazer. Só que muitas vezes a gente não escolhe as pessoas certas. E a gente acaba escolhendo as pessoas que vão falar aquilo que a gente quer ouvir. E eu queria fazer uma comparação agora. Se por acaso aquela TV que você tem na sua casa, que é muito cara e que você gosta, e que você coloca os DVDs desses grupos gospel que são muito bons, livros. E se aquela TV que você gosta e que é uma bênção na sua vida, porque a TV pode ser sim uma bênção na sua casa, se por acaso ela quebra, a gente tem pelo menos duas opções. A gente pode levar naquele comérciozinho, naquela oficina pequenininha, com um senhorzinho simpático talvez, que talvez nunca abriu uma TV daquele modelo, e que ele vai tentar consertar, e que ele vai melhorar ou piorar a situação, ou ele às vezes não vai ser muito honesto com você. A gente tem essa opção, mas a gente tem a opção de levar também a nossa TV numa autorizada, numa empresa com pessoas treinadas, numa empresa com pessoas que foram capacitadas para consertar aquela TV. Assim também é a nossa vida. A gente escolhe falar com pessoas que às vezes vão quebrar um galho para a gente, com pessoas que vão falar aquilo que a gente quer ouvir, com pessoas que vão falar coisas que são mais confortáveis para a gente fazer. Mas eu queria te dizer que existe um autorizado. Existe um autorizado que comprou, que pagou com preço de sangue pela sua vida, que morreu por você, que te conhece muito bem, que já te conhecia e que fez menção do seu nome desde o ventre da sua mãe. E esse autorizado é o Espírito Santo de Deus. Não deixe com que quaisquer pessoas mexam nas suas emoções, não deixe que quaisquer pessoas mexam nos seus sentimentos, não deixe que quaisquer pessoas influenciem as decisões que você deve tomar, porque essas pessoas não foram autorizadas, essas pessoas não têm comprometimento contigo, essas pessoas no primeiro momento de dificuldade elas te abandonam. A gente tem que recorrer sempre ao Espírito Santo de Deus. Só que, em algumas situações, às vezes a gente precisa de pessoas. Existem sim pessoas que podem nos ajudar. Só que a gente tem que aprender uma coisa que José do Egito podia ter aprendido também antes, que evitaria muitas coisas em sua vida. A gente tem que aprender a compartilhar os nossos sonhos com aqueles que sonham com a gente. A gente não deve vomitar e entregar os nossos sonhos, os nossos anseios, aqueles desejos mais íntimos do nosso coração para pessoas que não têm comprometimento com a gente. Então seja você uma pessoa que tenha comprometimento com a outra, que discipule. O Senhor já nos ensinou, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, fazendo discípulos.
A gente tem que fazer discípulos, a gente tem que ter pessoas que a gente pode confiar, pessoas que sejam cheias do Espírito Santo de Deus e que tenham sempre uma palavra dada por Deus. Porque quando a gente vai ajudar alguém, a gente não tem que falar o que eu acho, eu não tenho que falar o que eu penso ou o que eu quero, mas a gente tem que estar cheio dessa palavra e falar o que essa palavra quer, o que essa palavra ela recomenda para cada um de nós. Então, amém? Então, que a gente procure sempre a autorizada, o autorizado, que a gente não compartilhe os nossos sonhos com pessoas que não sonham junto com a gente. Amém? Queria pedir que vocês abrissem a sua Bíblia em 1 Coríntios 3, capítulo 16. Glória a Deus. Tu és bem-vindo nesse lugar, Espírito Santo. Em nome de Jesus, Tu és bem-vindo nesse lugar, ó Pai. Esteja falando com cada um de nós, ó Deus. E que a Sua palavra, Senhor, possa penetrar no coração de cada um de nós, ó Pai. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Todos acharam? Digam amém. A palavra de Deus, ela nos diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós. Eu queria dizer, amados, por mais que essa igreja seja bonita, nós fizemos umas reformas, pintamos, por mais que essa igreja seja bonita, que esteja com um som novo, que esteja com uma filmagem nova, por mais que esse templo seja bonito, o Espírito Santo de Deus, ele não habita nesse templo. O Espírito Santo de Deus, ele só está aqui quando 2 de nós ou mais estivermos reunidos aqui nesse lugar, clamando pela Tua presença, clamando pela Sua voz, clamando pelo Seu fogo dentro de nós. E eu queria te dizer que Deus não preferiu habitar em grandes mansões, em grandes templos, em imagens, em nada disso. Ele preferiu habitar dentro de cada um de nós. E o Espírito Santo de Deus, ele está o Espírito Santo de Deus, ele está dentro de cada um de nós. E através dele, nós temos a direção certa, no momento certo, daquilo que nós devemos fazer. E eu queria dizer que essa Bíblia que a gente acabou de ler, essa palavra de Deus, ela é sensacional. Eu sou apaixonado por essa palavra, porque com toda a tecnologia, com toda a ciência humana, com todo o conhecimento que os cientistas alcançaram, não existe nada que contradiga o que essa palavra diz. Não existe cientista, não existe conhecimento humano que ultrapasse. E tudo aquilo que o homem descobre, tudo aquilo que o homem alcança no que diz respeito à ciência, a gente vê que a palavra de Deus, milhares de anos antes, ela já estava escrita e confirmando o que a ciência descobre. E já faz muito tempo que o homem ele tem tentado descobrir qual que é a essência, qual que é a partícula que seja indivisível. E por séculos, vários cientistas foram propondo modelos de qual seria aquela partícula, de qual seria a matéria menor. Aquilo, se você for pensar numa pedra, se você for quebrando aquela pedra, cada vez mais em porções menores daquela pedra, qualquer objeto que se você for quebrando e quebrando e quebrando, e começar a quebrar num nível que a gente não consegue enxergar, que somente através de um microscópio a gente possa enxergar, a gente vai dividindo cada vez mais, até que chega numa molécula, até que chegue num átomo. E por muito tempo o homem achou que o átomo era indivisível, depois ele descobriu que aquilo poderia ser dividido, e ele foi ali descobrindo partículas que estão dentro de um átomo. Essa palavra vai chegar em algum lugar, vocês tenham paciência, amém? E o homem descobrindo isso, ele descobriu que as partículas que estão dentro de um átomo, ou seja, aquelas partículas que são chamadas subatômicas,
elas têm uma propriedade que se chama dualidade onda-partícula, que ora elas se comportam como matéria e ora elas se comportam como uma onda. Uma onda. Pense numa onda. Assim como um instrumento de corda desse, está desligado, mas pense numa vibração. Pense numa onda. Então eles descobriram que dentro de tudo, dentro de cada coisa que você pode ver, dentro de cada matéria, existe alguma coisa que está pulsando ali. Existe uma onda, existe uma vibração, existe alguma coisa que está pulsando ali. E a gente não precisa ir muito longe na palavra de Deus. Se a gente abrir a nossa Bíblia em Gênesis 1, versículo 3, a palavra nos diz assim: e disse Deus. A voz de Deus, ela está dentro de cada um de nós. A voz de Deus, a voz que Ele emitiu, o som que Ele emitiu, essa voz que foi responsável pela criação de todas as coisas, essa voz que foi responsável pela criação do universo, essa voz que foi responsável pela criação de cada coisa que você pode ver, essa voz que foi responsável pela criação do sol, pela criação do mar, do oceano, essa voz que foi responsável pela criação dos animais, essa voz que foi responsável pela sua criação. A voz de Deus, ela está em cada um de nós, ela está em cada molécula, em cada parte do nosso corpo, em cada célula, em cada átomo. Dentro de nós, a voz de Deus ali está, e a voz de Deus, ela se mantém viva, por mais de milhões de anos, ou por mais de bilhões de anos. É impossível acreditar que esse mundo, que a complexidade dessa natureza, que tudo isso foi criado como uma explosão, isso é mentira. A voz de Deus, o Gênesis, ele não é uma historinha, o Gênesis, ele é real. A voz de Deus, ela está dentro de nós, o Espírito Santo de Deus, ele está dentro de nós. As ondas vocais, o som que Deus emitiu na criação, Ele está dentro de cada um de nós e Ele está em todos os lugares. Por isso que Deus é onipresente, por isso que Deus está em todos os lugares, porque a palavra dEle, a voz dEle está em todos os lugares. Amém? Quantos creem nessa palavra? Glória a Deus. Amados, o Espírito Santo, ele não pode ser um desejo. Ele não pode ser apenas um desejo. Algo que, às vezes, a gente está com vontade, às vezes a gente não está com vontade. O Espírito Santo e a comunhão com o Espírito Santo de Deus na nossa vida, ela não pode ser algo casual. Ela não pode ser algo que aconteça por acaso. O Espírito Santo de Deus, ele tem que ser uma necessidade. A fome que todos nós temos pelo alimento natural, ela é um mecanismo de proteção do ser humano. Se o ser humano não tivesse fome, se ele não sentisse fome, muitos de nós morreríamos. Porque se a gente não sentisse vontade de comer, a gente não comeria, e mais cedo ou mais tarde a gente morreria. E a fome é um dos instintos humanos mais fortes. Nenhum de nós aqui, muito possivelmente nenhum de nós experimentou o que é ter fome. Pela região que a gente vive, ou talvez pelos lugares que a gente andou, se tiver alguém aqui me perdoe, mas a maioria de nós, ou quase todos nós, não conhecemos isso. O que é ter fome mesmo, de passar fome, de não ter o que comer. Eu também não conheço, graças a Deus. Mas existem pessoas que conhecem e que passam por isso. E o instinto da fome é um instinto muito forte. O cinema já mostrou isso. Pelo instinto da fome, pessoas que caíram de um acidente aéreo foram capazes de comer até mesmo a carne humana. Ou seja, o instinto da fome, ele é um instinto muito forte. E isso é uma coisa que Deus já embutiu no homem natural. Isso é uma coisa que cada um de nós já vimos de fábrica. Isso é uma coisa que já vem implantada, instalada no nosso ser. A gente sente fome.
E assim também deve ser a nossa fome e sede pelo Espírito Santo de Deus. A gente não pode se acostumar em passar dias sem se comunicar, sem conversar com Deus. A gente sabe que muitos de nós aqui, na maioria das vezes, a gente não pede as coisas para Deus, a gente informa, a gente comunica para o Espírito Santo de Deus. A gente chega já com uma opinião formada, com uma decisão tomada e fala: Deus, me abençoe nessa nova trajetória, me abençoe nesse novo emprego. Mas não é assim, não é assim que deve ser. A gente deve ter fome, a gente deve ter necessidade. Mais do que a gente tem necessidade, às vezes, de estar perto de uma pessoa que a gente gosta, mais do que a necessidade que a gente tem de beber a água, mais do que a necessidade que a gente tem do alimento físico, mais do que qualquer outra necessidade, a gente deve sentir uma necessidade muito grande, uma necessidade que talvez seja incontrolável, algo que queime dentro de nós, que a gente realmente necessite, que a gente precise, mais do que a corça anseia pelas águas, a gente tem que ansiar pela presença de Deus. Assim como um animal que às vezes, assim como a corça, que ela precisa da água para ela se esconder e inibir o seu cheiro do predador, esse desespero, esse desejo, essa necessidade incontrolável, assim também a gente deve ter isso com o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus não deve ser aquele que a gente convida às vezes, mas deve ser aquele convidado sempre em nossas vidas. Quando a gente acorda, a gente tem que dizer em voz alta ou pensar no nosso coração: Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo nesse lugar, seja bem-vindo em minha casa, seja bem-vindo na minha vida, habita em mim. O Espírito Santo de Deus, ele tem que estar em constante comunhão conosco. Ele deve ser algo que a gente fala e conversa com ele a todo momento. Então, se a gente não vem com esse instinto naturalmente, a gente tem que pedir, a gente tem que clamar, e a gente tem que se alimentar de coisas boas. A gente tem que edificar a nossa vida, edificar o nosso coração com coisas boas, porque se nós edificarmos com coisas boas, a nossa mente, o nosso coração vai pensar em coisas boas. E se você se alimenta constantemente do Espírito Santo de Deus, você, mais cedo ou mais tarde, entende, compreende totalmente na sua vida que você não consegue mais viver sem Ele. E Ele pega e assenta sempre dentro de você, fazendo a perfeita, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus em nossa vida. Amém? O quarto fator que eu queria comentar, que às vezes impede de a gente ouvir mais e mais a voz de Deus, é o orgulho. Muitas vezes o orgulho, a mágoa, são sentimentos que penetram no nosso coração e que fazem um estrago, que arrombam, que fazem um buraco muito grande. E a gente tem que saber lidar com esse tipo de coisa. Tem uma coisa que eu sempre converso com os amigos lá da minha célula, e eu sempre pergunto para eles: de quem é a obrigação de pedir perdão? Eu não sei se aqui alguém saberia responder, mas de quem é a obrigação de pedir perdão? Daquele que está certo ou daquele que está errado? Queria que você pensasse um pouquinho, de quem que é a obrigação de pedir perdão? Daquele que está certo ou daquele que está errado? Pois eu queria te dizer que a obrigação de pedir perdão é daquele que tem mais o Espírito Santo de Deus na vida dele. A obrigação de pedir perdão não é nem de quem está certo e nem daquele que está errado. A obrigação de pedir perdão é para aquele que tem mais amor dentro de si. A obrigação de pedir perdão é daquele que tem mais sabedoria, é daquele que Deus
já deu mais conhecimento. É daquele que Deus já deu mais amor, daquele que Deus já propiciou ter mais experiências com Ele. Então, querido, se tem alguém que fez uma coisa contra você, ou se você mesmo fez algo contra alguém, a gente não pode permitir que sentimentos de mágoa, que sentimentos de raiva, de ódio, sentimentos ruins, a gente não pode permitir que tais sentimentos abriguem o nosso ser. A mágoa ela é um fardo que a gente carrega sozinho. Então, às vezes, a gente está perdendo tempo. A gente tem falado desde o início dessa mensagem coisas que nos fazem perder tempo. E talvez uma das coisas que mais faz a gente perder tempo é a mágoa, é a fofoca, é a intriga. Eu não vou conversar mais com aquela pessoa porque ela falou alguma coisa contra mim. Querido, se você está aqui, se você está servindo a Deus, eu tenho uma coisa para lhe dizer: você vai ser alvo de mentiras. Se você está incomodando o diabo, você vai ser alvo de falsas acusações. Às vezes as pessoas chegam e falam coisas ao meu respeito que elas não investigaram direito, que elas não procuram saber, e constantemente eu passo por isso. Recentemente eu passei por uma situação da pessoa falar uma coisa ao meu respeito que não era verdade. E eu fiquei muito feliz quando eu percebi que aquilo não gerou sentimento ruim em mim. Eu fiquei muito feliz quando eu percebi que a minha responsabilidade era orar por aquela pessoa, para que Deus quebrantasse o coração dela, para que Deus mostrasse a ela que não é por aí, que a gente não deve fazer isso. Então, meu querido, se você hoje está numa situação dessa, que tem algum ente, que tem algum familiar seu, que tem alguém da sua família, algum conhecido que fez alguma coisa, ou que você fez alguma coisa contra ele, na primeira oportunidade que você tiver, faça as pazes com ele. Não é vergonha pedir perdão, não é vergonha pedir desculpa. Não existe isso, que a obrigação de pedir desculpas é de quem está errado. A obrigação é nossa, a obrigação é minha, a obrigação é tua, a obrigação é de cada um de nós. Se nós conhecemos essa palavra, se nós vivemos essa palavra, quantas vezes a gente tem que perdoar? 70 vezes 7. Mesmo que aquela pessoa mesmo que ela já tenha abusado da sua boa vontade, mesmo que ela já tenha abusado da sua disponibilidade, a gente tem que sim perdoar essas pessoas. Não porque elas estejam certas, mas porque a gente está permitindo que o amor de Deus, que a graça de Deus, ela esteja sobre nós. Amém? Quantos querem abandonar sentimentos de mágoa? Quantos querem abandonar sentimentos de ódio? Quantos aqui querem abandonar intrigas? Todos nós temos que deixar essas coisas de lado. Deixe Jesus te simplificar, meu querido. A vida é simples. São as coisas simples da vida que fazem a gente feliz. Então, às vezes, você é uma pessoa mal-humorada. Se alguém lhe deseja bom dia, você fala, bom dia por quê? Meu querido, deixe Jesus te simplificar. Deus está nas coisas simples. São as coisas simples da vida que fazem a gente feliz. Às vezes a gente está esperando algo que é mirabolante acontecer, algo que é grandioso, mas não. Deus vai te dando pouco a pouco. E se você não sabe ser fiel no pouco que Ele te dá, não vai ser no muito que você será fiel. Então nós temos que exercitar, nós temos que ser sempre gratos. Gratos a Deus por tudo aquilo que Ele nos dá. E a gente tem que entender, a gente tem que ser simples. Se alguém fez uma coisa para nós, a gente não tem que impor condições para aquela pessoa, não, perdoe. Aquilo vai passar, aquilo vai ser resolvido. Não seja uma pessoa complicada no seu convívio. Gente, o ser humano ele é falho, então para a gente conviver em paz com os outros, a gente tem que ceder. Muitas vezes não será a tua vontade que vai prevalecer. Então nós precisamos ser pessoas simples. Simples
como Jesus. Simples como só tu és. Simples como Jesus. Amém? A quinta e última coisa, vocês fiquem tranquilos. A quinta e última coisa que nos impede de ter mais comunhão com Deus é o cumprimento da primeira missão que Ele deixou para nós. É o cumprimento da principal tarefa que Ele deixou para cada um de nós. Existem muitos aqui de vocês que trabalham em ministérios e que são bênçãos. Tem o pessoal do louvor que está aqui, tem o pessoal da diaconia que está lá na frente, tem o pessoal do som, o pessoal da comunicação, tem o pessoal da ação social, e todos esses ministérios, eles são bênção e eles fazem parte desse corpo. Mas existe um ministério que todos nós precisamos viver. Não aqui só na igreja, mas na nossa casa e por onde a gente andar. Existe um ministério, que é o ministério das vidas, que é cuidar de vidas, que é cuidar de pessoas. E ao contrário do que talvez você pense, evangelizar e cuidar de pessoas não é somente entregar um folheto, não é somente aos domingos fazer uma passeata. Cuidar de vidas, ela tem que fazer parte do nosso dia a dia. E quanto tempo nós temos dedicado para cuidar de vidas? Eu acho que cada um de nós aqui, quando éramos crianças, a gente tinha sonhos, né? E quando éramos crianças, talvez um dos sonhos que faziam parte ali daquele conjunto de sonhos mais preferidos, talvez fosse o desejo de ser um super-herói. E a gente via aquele super-herói, e a gente se inspirava nele, e a gente sabe que um super-herói, ele não é um super-herói se ele não salvar vidas. Se o super-herói coloca aquela capa bonita, aquela roupa, se ele tem um grito de guerra, se ele voa, se ele faz um monte de coisas, de nada isso interessa se ele não salvar vidas. E Jesus, ele nos deu essa missão, de através da palavra dele, de através do sacrifício que ele fez, pelo sacrifício e ressurreição, ele nos deu esse poder, de através do nome dele, não somos nós que salvamos, mas sendo usados por ele, ele nos deu esse privilégio de salvar vidas. E queridos, vocês têm que entender que essa tarefa, ela é um privilégio, é uma coisa muito importante. Eu não sei se você já parou para pensar o que seria o inferno. Queridos, o inferno é uma coisa terrível. E as pessoas que para lá forem, não terão volta. Então, se você parar um pouquinho para pensar naquelas pessoas que estão ao seu redor, naqueles seus familiares, é impossível que você aceite continuar parado. É impossível que você aceite, que você se conforme. Se você parar um pouquinho para pensar o que é o inferno, e que infelizmente aquelas pessoas que não conhecem essa palavra, que infelizmente aquelas pessoas que não conhecem a palavra de Deus, se elas não ouvirem e não forem transformadas por essa palavra, infelizmente é para lá que essas pessoas vão. E a igreja do Senhor, ela não pode se conformar, porque os anjos queriam essa missão, e Deus confiou essa missão a nós. É a nós que essa palavra foi dada, é para nós que essa palavra foi dita. A gente não deve olhar para o irmão do lado e achar que esse é o irmão que tem que participar do evangelismo. A gente não deve pensar que é o irmão do lado ou daquela outra igreja que deve ir lá fora e trazer as vidas para terem encontro com Deus. A gente não deve achar que o discipulado, que participar de uma célula, que participar de um movimento que traga as pessoas para Cristo, isso não pode ser opcional.
De nada vale a gente estar aqui, ativo, atuante em vários ministérios da igreja, fazendo várias coisas, se a gente não fizer o básico. E o básico é cuidar de vidas. O básico é consolidar vidas. O básico é amar vidas. Assim como nós temos fome e desejo pela presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, deve queimar em nós um desejo por vidas. A gente tem que pensar quantas vidas a gente já trouxe para Jesus essa semana. Quantas vidas a gente já trouxe para Jesus esse mês. Esse deve ser um desejo no nosso ser. Essa deve ser uma necessidade. Não devemos fazer isso somente nos fins de semana. Não devemos fazer isso somente em eventos de ação social. Mas isso deve ser algo que deve fazer parte do nosso dia a dia. E esse é um chamado que Deus tem para cada um de nós. Vários de nós temos outros chamados, mas todos nós temos o chamado da palavra. Todos nós temos o chamado de pregar o evangelho. Uns vão usar microfones, uns vão subir em altares. Agora, existem pessoas que para pregar o evangelho não precisam nem de palavras. Existem pessoas que pregam o evangelho com uma eficiência muito melhor do que às vezes de pessoas que são famosas e conhecidas e que têm domínio das palavras da oratória. Existem pessoas simples e humildes que pregam o evangelho somente com as suas atitudes. E é assim que a gente deve ser. A gente também deve pregar o evangelho com a palavra, com estratégias, com recursos. Mas, acima de tudo, a gente tem que pregar o evangelho com as nossas atitudes. Então, esse é um chamado que Deus tem para cada um de nós. Querido, no dia do grande juízo, naquele dia que você for se encontrar com Deus, de nada vai valer você dizer que você deixou aqui 3 apartamentos, uma fazenda, um carro importado, uma moto, que você deixou dinheiro numa aplicação. De nada vai valer. Deus vai olhar para as nossas mãos e vai ver quais são as nossas obras, quais são os nossos frutos. Querido, não é fácil talvez você começar agora e começar a falar do evangelho para cada pessoa. Mas o primeiro passo que você pode dar, caso você ainda não tenha feito, participe de uma célula. Uma célula é um local onde pessoas se reúnem para compartilhar daquilo que estão passando e serem dirigidos e orientados pelo Espírito Santo de Deus. Então, se você não sabe por onde começar, comece por uma célula. Esse é o chamado que todos nós temos. E, para encerrar, a gente falou sobre várias coisas, que impedem o Espírito Santo de Deus agir com total liberdade na nossa vida. Várias coisas que o inimigo usa para nos distrair. Só que Deus está nos chamando. Eu creio aqui que quase todas as pessoas, para acordarem pela manhã, elas usam um despertador. Pode ser no celular, pode ser um rádio relógio, ou pode ser talvez até mesmo a televisão. E eu acho que muitas pessoas aqui conhecem aquele botão chamado soneca. Você aperta ele e ele te dá mais 10 minutos. Aí você aperta de novo, ele te dá mais 10 minutos. Aí você vai lá e só mais uma vez, e aperta mais uma vez, e ele te dá mais 10 minutos. Já teve vezes que nesses 10 e 10 minutos já passaram para mim 2 horas, E que você nem percebe e passa. Só que chega uma hora que você acorda. E quando você acorda, você toma aquele susto e fala: caramba, eu estou atrasado. Se era um compromisso que você não tinha, que você não podia chegar atrasado, já era, passou. E assim também eu creio que é o chamado de Deus para a nossa vida. Muitas vezes Deus nos chama: querido, vai
e pregue o evangelho para sua mãe. Pregue o evangelho para o seu pai. Pregue o evangelho para as pessoas da sua casa. Pregue o evangelho para as pessoas que estão na sua empresa. Querido, leia mais a minha palavra. Querido, pare de ver esses filmes. Querido, pare de ver essas coisas imundas, essas coisas sujas. Querido, pare de ficar se baseando em bens, em coisas, em conquistas materiais. E Deus fala com a gente: meu querido, eu te amo e eu quero estar mais e mais em comunhão contigo. E a gente vai lá e fala: Deus, agora não, me dá mais 10 minutos. Deus, agora não, me dá 10 minutos. Eu não quero consertar certas coisas na minha vida, porque eu sei que eu posso prolongar esse estilo de vida, porque eu sei que eu posso prolongar essas práticas por mais algum tempo, porque eu acho que eu ainda terei mais tempo. Só que de tanto apertar soneca, pessoas se vão, pessoas que a gente ama se vão e não voltam mais. E de tanto apertar soneca, vai ser chegado um momento que a gente não vai poder mais voltar atrás. Vai ser chegado um momento que, a palavra de Deus diz que a vinda dele vai ser como uma luz que vai de um lado até outro do planeta todo. E que todos nós seremos pegos de surpresa. E hoje é o dia da gente tomar uma atitude, da gente não apertar o botão soneca e da gente se deixar ser ministrado pelo Espírito Santo de Deus. Então, se você reconhece que você tem adiado o chamado de Deus para a sua vida, e eu sou aqui a primeira pessoa que vou estar aqui com vocês, se você reconhece que você tem deixado para depois, que você não tem buscado a Deus na intensidade que Ele merece ser buscado, eu queria te convidar para que você viesse aqui à frente, e nós estaremos orando por você. E eu creio que hoje será um dia de mudança, eu creio que hoje é um dia de restauração, eu creio que hoje é um dia que coisas serão mudadas em nossa vida, eu creio que hoje será um dia de conciliação com o Espírito Santo de Deus. Então, se você deseja ter uma mudança na sua vida, queria encorajar que cada um de vocês, que todos nós estivéssemos aqui, porque aquele que diz que não tem pecado, está mentindo. Então, assim, todos nós precisamos ser modificados pelo Espírito Santo de Deus. Então, eu queria pedir que durante essa música, durante esse cântico que eles vão entoar, que você viesse aqui à frente, e que você se colocasse numa posição de entrega, uma entrega total, uma entrega sem limites, uma entrega que não impõe condições, e que você estivesse aqui na frente, e falando, e que você colocasse no seu ser, que sim, Espírito Santo de Deus, eu quero gastar e investir mais tempo contigo, eu quero sim mudar coisas na minha vida. Eu sei que não é fácil, eu sei que essas coisas às vezes não vão acontecer de um dia para o outro, mas o Espírito Santo de Deus é aquele autorizado, é aquele que pode produzir mudança no nosso ser. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, dando forças para caminhar. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, dando forças para caminhar. E Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações.
anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. O Espírito do Senhor está presente para consolar, penetrar no seu coração. É Deus com a gente exalando vida, dando forças para caminhar. Eu não conheço o que você precisa. O Espírito Santo de Deus. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, dando forças para caminhar. E Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalho de justiça. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, eu te agradeço, ó Pai. Eu te agradeço por cada vida que está aqui, ó Deus. Te agradecemos, ó Deus, porque nós somos, Senhor, porque nós reconhecemos que precisamos ter mais de Ti, ó Pai. Eu também estou aqui lhe pedindo, ó Pai, que o Senhor esteja, ó Pai, ministrando nos nossos corações, ó Deus. Eu não sei do que cada um aqui precisa e nada eu posso fazer por eles, ó Pai, mas o Espírito Santo de Deus sabe, ó Deus. O Espírito Santo de Deus, ele penetra, ó Deus, no nosso íntimo, ó Deus, na divisão, Senhor, de carne, Senhor, de medula, Senhor, de espírito, ó Deus. O Senhor nos conhece profundamente, ó Deus. O Senhor conhece, Senhor, o mais íntimo do nosso coração, ó Deus. Então que o Senhor esteja ministrando, ó Pai, e que essa palavra que foi dita hoje, ó Pai, que ela possa, Senhor, penetrar e fazer transformação, ó Deus, operar transformação de vida, Senhor, na vida de cada pessoa que está aqui, e que pelo santo e poderoso nome de Jesus, todos nós sejamos curados, que todos nós sejamos libertos, ó Deus, de tudo aquilo que nos impede, de tudo aquilo que nos afasta, de tudo aquilo que dificulta, ó Deus, de estarmos, Senhor, em completa e constante comunhão contigo, ó Deus. Espírito Santo de Deus, ó Pai, nós cremos, ó Deus, que nós não sairemos daqui da mesma maneira que entramos, ó Deus. E eu não poderia terminar essa oração sem perguntar se existe alguém aqui que, ouvindo essa palavra, entendeu que precisa. Queria pedir que as pessoas que aqui estão ainda não saíssem. Se existe alguém aqui que talvez ainda não tenha entregado a sua vida para Jesus. E o que é entregar a vida para Jesus? É um gesto muito simples, mas que apesar de simples, esse é o gesto mais importante. Essa é a decisão mais importante que nós temos que tomar. E nós poderíamos falar aqui várias coisas, mas uma coisa que não poderia ser esquecida é de te dar essa oportunidade. Então eu queria saber se existe alguém aqui, que ainda, das pessoas que estão aqui na frente, ou talvez de você que esteja aí sentado, lá na galeria, aqui embaixo, em qualquer lugar. Se existe alguém aqui, que ainda não tenha feito essa oração, uma simples oração, de entregar a sua vida para Jesus, eu queria pedir que você levantasse a mão nesse momento e nós vamos orar por você.
Nós somos gratos, porque todos que estão aqui já conhecem e já entregaram a sua vida para Deus. Mas existem muitas pessoas lá fora que precisam ouvir e viver essa palavra. Então eu queria pedir que cada um de nós, que cada um de vocês, que a gente realmente se preocupe em ser luz, em ser um transmissor, em ser um agente de mudança nesse caos, nessas coisas que estão lá fora. Que a gente aproveite viagens a passeio, que a gente aproveite nosso trabalho, que a gente aproveite qualquer lugar que a gente esteja para falar dessa palavra. Que a gente não tire férias dessa missão de pregar o Evangelho, amém? Queria passar a palavra agora para o nosso pastor Paulo. Amém? Você pode voltar até o seu lugar. Queridos, queria ver com o pessoal ali da técnica, se eles podem preparar o anúncio do retiro de carnaval. Queridos, estar em comunhão com Deus, em comunhão com o Espírito Santo é muito bom, né? Pena que a gente tem que acordar e ir para o trabalho, pena que a gente tem que fazer coisas que às vezes a gente nem gosta tanto de fazer, pena que a gente tem que acordar cedo. Durante o período de carnaval vai ter um lugar que você não vai precisar acordar cedo, que você vai poder acordar num horário confortável, que você vai, quando você acordar, dando apenas alguns passos, você vai poder entrar num culto, um culto agradável, com a presença de Deus. Existe um lugar que você vai sair do culto e não vai precisar pegar um carro, nem pegar um trânsito, que você vai poder almoçar, e depois que você vai poder usufruir da comunhão dos irmãos, que você vai poder usufruir de uma piscina, que você vai poder usufruir de brincadeiras, que depois à noite você vai poder ter mais um culto, que depois você vai poder usufruir de festas dentro da presença de Deus. E esse lugar existe. E esse lugar está sendo preparado com muito carinho por várias pessoas aqui dessa igreja. E nós estamos preparando esse lugar. E antes mesmo de nós chegarmos lá, o Espírito Santo de Deus já estava lá. A gente sabe isso, a gente crê. Então eu queria convidar para que cada um de vocês participasse do nosso retiro de carnaval. Vai ser dos dias 8 a 13 de fevereiro. A inscrição, ela custa R$270. Esse é o preço mais baixo que a gente conseguiu chegar. Ele é abaixo do nosso custo. E mesmo assim esse valor ainda pode ser dividido no cartão de crédito. Então eu queria convidar a todos vocês que participassem do nosso retiro. Todos serão muito bem-vindos. Se você quiser se inscrever, você nos procure lá embaixo. A gente vai preencher sua ficha, mesmo que você não tenha trago o seu cartão, mesmo que você não tenha trago o dinheiro ou o cheque. Se você quiser hoje, somente por um gesto de fé, preencher a sua ficha, nós teremos um prazer em receber a sua inscrição e ter você conosco, tá bem? A paz do Senhor, queridos. Um aviso de menos de 30 segundos. Domingo agora, dia 13, depois do culto, domingo de manhã, às 10h45, vai ter um momento muito especial aqui, da classe única da escola bíblica. A gente já teve duas. Quem veio sabe que foi uma bênção. E quem não veio vai poder até adquirir o DVD depois da ministração da aula no domingo que vem. E a gente vai estar falando aqui, vai ter uma pessoa que vai trazer uma aula aqui sobre o que a Bíblia ensina sobre as finanças do lar, de 10h45 às 12h. Tá? E você deve estar aqui para aprender a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé? Quero agradecer a presença dos nossos irmãos e irmãs, dos nossos visitantes nesta noite. Convidar para estar de volta nos nossos cultos da tarde, reunião quinta-feira à tarde e também no domingo, primeiro culto 9h da manhã, o segundo culto às 19h. Pai querido, muito obrigado por estarmos aqui na Tua presença, muito obrigado por tudo aquilo que Tu tens ministrado na nossa vida, Senhor. Senhor, Tua palavra é luz para os nossos caminhos, Senhor. Tem misericórdia de cada um de nós, ajuda-nos, Senhor, a ser praticantes da Tua palavra. Leva-nos debaixo dessa dispensação. Nós oramos na certeza da Tua presença,
e da tua graça na nossa vida, ó Pai, em nome de Jesus. Que a bênção de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo esteja sobre ti, sobre a tua família, hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe.